A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus na leitura bíblica diária. Nós estamos finalizando o estudo no livro de Jó. Foi uma bênção, Deus falou aos nossos corações e já está chegando os comentários de Salmos. E aí, meus amados, Deus irá falar conosco de forma grandiosa. São 150 salmos e com certeza vai ter aí mais de 200 estudos para que possamos crescer na palavra de Deus. Então nós vamos iniciar o livro, os salmos, né? São divididos em 5 livros. E nós vamos estudar cada um deles e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então estamos finalizando o livro de Jó. Nós estamos agora no capítulo 41 e nós vamos finalizar amanhã todo esse trabalho do livro de Jó. Aí o pastor Gedeon Júnior, que eu quero já agradecer a confiança por ter me convidado para gravar esses áudios, e a pastora Loide Ramos. Que Deus possa abençoar os nossos pastores. Então, o pastor Gedeon Júnior deve colocar algum estudo na quarta, na quinta, talvez uma introdução do livro de Salmos, e aí a gente continua todo esse trabalho em Salmos. Amém? Eu convido você a ler o texto comigo, o texto da Palavra de Deus, na versão linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Estamos aqui então no capítulo 41. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo no nome de Jesus. Se você não tem a tradução, vai aparecer aí na sua tela. Então, o texto bíblico está aparecendo aí na sua tela e você pode então acompanhar e ler comigo em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Irmãos, antes de continuar a leitura, Deus está respondendo a Jó desde o capítulo 38, certo? No capítulo 37, Eliú vem com seu último discurso e no 38, então, Deus resolve falar. Ele faz mais de 70 perguntas para Jó. Então eu comecei o 38, o nosso irmão Alexson, presbítero Alexson da sede, comentou o 39 e o 40, e estamos aqui agora nas palavras finais de Deus, conversando com Jó e fazendo perguntas para Jó. Continuando a leitura, versículo 2. Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele, e será uma só vez, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem ser ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força ser igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-la abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem uma nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las.
Quando o Leviatã espirra, sai faíscas e os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca sai chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco, ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando se levanta, até os mais fortes ficam apavorados, o medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como palha, e o bronze como pau podre. As flechas não fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Queridos, então nós estamos falando aqui de um animal poderosíssimo. Estamos falando de um animal poderosíssimo. E Deus então pergunta para Jó se ele consegue domá-lo, se ele consegue vencê-lo, se ele consegue chegar próximo desse animal, porque é um animal terrivelmente poderoso. É um animal muito forte. Então, Jó 41, ele é um capítulo do livro bíblico de Jó que merece uma análise detalhada. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o contexto histórico aqui. É necessário compreender o contexto histórico em que ele está inserido. E aí nós entendemos que Jó, nós já falamos isso nos estudos, que Jó viveu no período patriarcal do povo hebreu. Nessa época, as tribos hebraicas ainda não haviam formado um reino unificado e viviam como nômades em busca de pastagens para seus rebanhos. Então a história de Jó é um reflexo das dificuldades enfrentadas pelos hebreus nômades naquela época, como a fome, como as guerras, como as doenças. Então ele é retratado como um homem justo e temente a Deus e que é dominado por tragédias. Nós explicamos isso no decorrer de todo o estudo do livro de Jó. Então o livro de Jó, ele é uma narrativa pessoal. Ele apresenta a luta existencial humana em meio às grandes tribulações da vida. Então, quando nós entendemos o contexto histórico de Jó, podemos compreender melhor o simbolismo e a mensagem de suas histórias pessoais, como elas se relacionam com os ensinamentos do livro como um todo. Então, o capítulo 41 apresenta um dos trechos mais impressionantes de todo o livro. Porque nele Deus descreve a figura do monstro marinho e todo o seu poder e toda a sua força. Então o capítulo é um exemplo do estilo poético do livro de Jó. Lembre-se que o livro de Jó está encabeçando os livros poéticos da Bíblia. Vem Jó, vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós estamos encabeçando aqui o livro de Jó, ele abre os livros poéticos. E aqui nós temos, no capítulo 41, um estilo poético do livro de Jó, que mistura simbolismo e imagens fortes para transmitir uma mensagem profunda. Então, a estrutura é muito clara. Deus começa descrevendo o monstro marinho e toda a sua ferocidade, destacando seus pontos fortes e características especiais. Ele mostrou aqui, e nós lemos o texto, eu até fiz questão de ler na linguagem de hoje, para que possamos compreender melhor o que está escrito aqui no livro, no Jó 41. Então, depois que ele faz
que ele mostra os pontos fortes, as características especiais, em seguida ele questiona Jó sobre a possibilidade de alguém domar uma criatura tão poderosa. Olha só, ele pergunta aqui para Jó, você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele? Será que você vai pedir que solte ou implorar que tenha dó dele? Então, será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Ou seja, não tem como. Ele é um animal fora da curva, ele é um animal dos mais poderosos. E nós vamos tentar explicar aqui. Então, olha só. Deus começa descrevendo o monstro marinho em toda a sua ferocidade, destacando seus pontos fortes e características especiais. Em seguida, ele questiona Jó sobre a possibilidade de alguém domar uma criatura tão poderosa. E o capítulo termina com uma reflexão sobre a grandeza de Deus e a insignificância do homem perante ele. Então, os principais temas abordados em Jó 41 são a soberania divina, a natureza do mal e a relação entre Deus e a humanidade. Ao apresentar o monstro marinho como uma criatura incontrolável, Deus está reforçando sua posição de autoridade e poder absoluto. Ao mesmo tempo, ele está explorando a natureza do mal e como ela se manifesta na criação. As características especiais de Jó incluem a figura do monstro marinho em si, que é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Então, no capítulo 41 do livro de Jó, há uma descrição detalhada do monstro marinho, um personagem de grande importância simbólica. O monstro marinho representa a imponência da criação divina e seu controle sobre a natureza. O monstro é descrito como uma criatura de grande força e poder, capaz de causar medo em quem o vê. Imagina isso. As pessoas não conseguem olhar tamanho, é o poderio desse ser, desse monstro. Ele também é impenetrável e resistente, o que atesta sua invencibilidade e potência. Porém, apesar dessas características, o monstro é submisso à vontade divina e age de acordo com o propósito divino. Então, Deus está mostrando para Jó, se ninguém consegue vencê-lo, se ninguém consegue ter uma estratégia para derrubá-lo, eu tenho, porque eu sou poderoso em todas as coisas. Eu não sei, irmão, se é esta a imagem, mas eu estou colocando uma imagem aí agora do monstro marinho. Olha só, seria mais ou menos isso aí. É terrível, ele é forte, ele é poderoso, nada penetra o corpo dele. Então, Deus está mostrando que esse monstro, ele é submisso à vontade de Deus. Ele é submisso à vontade de Deus. Mas, pastor Heber, quem é esse Leviatã mencionado na Bíblia? Ele é um demônio? Queridos, a primeira coisa a se esclarecer é que Leviatã não é nenhum demônio. A Bíblia cita esse nome quando se refere a um tipo de animal, como nós vemos em Jó 41:1. Podes tu com anzol apanhar... Algumas versões falam crocodilo. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou Leviatã ou lhe travar a língua com uma corda? Então, nesse texto de Jó 41:1 e em outros textos, é traduzido também por monstro marinho. Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Isso já nos deixa bem claro que Leviatã é um animal. Então, estamos falando aqui não de um demônio, estamos falando aqui de um animal. Agora, alguns tradutores usam a palavra crocodilo, outros por monstro marinho, que, na verdade, é o Leviatã, porque Leviatã é uma palavra hebraica. E as descrições que temos desse animal nos levam a crer que não se tratava de um crocodilo, mas de um animal aquático, com características únicas. Então, nós estamos falando de um animal muito forte, muito poderoso, mas que Deus é que domina sobre todas as coisas. Deus é que domina sobre todas as coisas.
Então, o capítulo 41 do livro de Jó apresenta não apenas simbolismos, mas também valiosas lições espirituais para a nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, o capítulo nos ensina sobre a soberania de Deus. Jó 41 descreve o monstro marinho como uma criatura de força incomparável e invencível, mas mesmo essa criatura deve se curvar à vontade divina. Isso nos lembra que não importa quão poderosos sejamos, nunca estamos acima do controle de Deus. O capítulo de Jó 41 nos ensina sobre a importância da humildade. O monstro marinho é uma criatura majestosa que se eleva acima das demais criaturas marinhas. Mas mesmo assim, não é suficiente para desafiar a Deus. Da mesma forma, devemos sempre lembrar que somos apenas criaturas em relação ao nosso Criador. E por fim, Jó 41 nos ensina sobre a importância ao arrependimento. Ao contrário do monstro marinho que não tem remorso ou culpa, devemos nos voltar para Deus em arrependimento quando erramos. E somente por meio da confissão e da restauração que podemos encontrar verdadeira paz e perdão. Então concluímos da seguinte forma: Jó 41 oferece uma riqueza de informações e lições valiosas para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da Bíblia e das questões teológicas que ela levanta. Então, irmãos, concluímos o seguinte: Jó capítulo 41, Deus finaliza mostrando: Jó, entenda, eu sou poderoso, soberano, criador de todas as coisas, e se eu permitir que você passasse por tudo isso, é porque eu tenho um plano sobre tudo. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, e Ele sabe como trabalhar. Não vamos nos atrever a ensinar a Deus como trabalhar, porque Deus sabe como trabalhar. E Deus então fecha o diálogo aqui para que no próximo estudo Jó reconhece toda a grandeza de Deus e aí sim Deus vai mudar a história desse grande patriarca. Amém, meus queridos? Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Até amanhã e a paz do Senhor Jesus. Amém.